vamos verificar agora sobre como a função é, se ela é injetora, sobrejetora, bijetora. E o que isso influencia para a gente calcular uma função inversa. Não vou estar aqui detalhando muito bem para vocês o que seria uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Só vou mostrar mais a relevância dela para a gente estar calculando a nossa função inversa, tá bom? Então, se a gente tiver uma função f, seja levando os valores, os elementos de a até b, uma função dada dessa forma, dizemos que f vai ser uma função injetora se para todo A1 e A2 existir no conjunto A, vai implicar dizer que existe um B1 e um B2 que pertencem em B, que a gente consiga fazer essa ligação. Então, a gente tem que uma função injetora, todo elemento que é para todo elemento de A, a gente pelo menos vai ter um cara aqui em B. Só pode sobrar alguém? Pode. O importante é todo mundo de A ter alguém em B, tá bom? Isso aí a gente tem uma função injetora. Em outras palavras, a gente diz que dois elementos distintos do domínio de F, que no caso é o conjunto A, possuem imagens diferentes em B. Ou seja, ele quer dizer que se a gente tiver aqui dois elementos distintos em F, se a gente tiver um A1 e um A2, esse A1 vai para um B1 e o A2 vai para um B2. A gente não pode ter aqui um A1 que também vá para o B2, porque vai existir apenas uma cara aqui no A, levando a um só aqui no nosso B. Lembrem que injetora pode ter algum elemento do contradomínio que não esteja na nossa imagem. Não significa dizer que não é função. Função sobrejetora. É quando a gente tem uma função f sendo sobrejetora. Agora, para todo B que pertence ao conjunto B, existe um A dentro do nosso A, do nosso conjunto A, onde B vai ser igual ao f de A. Significa dizer aqui que a gente tem todos os elementos de B vão ter alguém no A. O que importa é que tenha alguém no A. Então, significa dizer que agora eu não tenho mais a restrição de que A vai só para um único elemento de B. O A pode ir também para um elemento, aqui, por exemplo, um B1, e ele também vai para o elemento B2. Mas como eu quero que todos os B sejam representados, eu não posso ter nenhum ponto que esteja fora da minha imagem. Então, o meu contradomínio vai ser igual à minha imagem, nesse caso aqui. E uma função sobrejetora e bijetora ao mesmo tempo, a gente chama de bijetora. Então, dizemos que f é bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, se eu disser que ela é injetora, podia sobrar pontos aqui em B que não tem uma ligação com elementos de A. Só que ela é sobrejetora, então tem que não pode, como é sobrejetora, sobrar nenhum ponto aqui fora. Ah, professor, mas eu podia ter um A aqui levando para outro? Não pode. Por quê? Porque a injetora, eu não posso ter um elemento que leve para 2 ao mesmo tempo em B. Então, isso implica dizer que cada um de A vai ter um elemento de B. Não pode estar levando o mesmo elemento de A para 2 em B e não pode estar sobrando nenhum aqui. Cada um tem a sua conexão com apenas um único elemento e todos os elementos do contradomínio vão ser a nossa imagem. Isso é importante porque a gente vai agora ver função inversa, e a função inversa nada mais é do que a gente pega agora um elemento aqui de B e volta para A. Isso é só para vocês entenderem. E se eu tivesse um ponto aqui que não tem ninguém? Bem, se eu tenho que ter uma representação para cá, eu ia ter que ter um ponto em A que representa esse B. Por isso que não pode ter nenhum B que esteja faltando. Ou seja, tem que ser bijetora para ter toda essa ligação de volta. Então, aqui a gente vai ter agora, de fato, a nossa função inversa. Então, se f é uma função bijetora com domínio A e imagem B, como a gente está fazendo a volta, então a função inversa de f, ele vai inverter. O domínio já vai ser B e a imagem vai ser A. E a gente vai utilizar essa notação aqui, ó. F de menos 1B é igual a A. Se somente se a gente tiver uma função A que seja igual a B. Por favor, gente, não confundem o f elevado a menos 1 achando que isso aqui é 1 dividido por f, tá? Isso aqui não é igual. Esse menos 1 elevado aqui é só para a gente poder estar fazendo a notação de função inversa.
Isso aqui não é válido para essa função, tá bom? Então, vamos lá. Vamos verificar esse nosso esquema, que a gente já tinha visto anteriormente. Se a gente tem uma função e a gente aplica a ela f, então a gente tem que o domínio da função vai ser o nosso a e a imagem da função vai ser o b. E ele vai levar essa lei de associação, ele carrega o elemento de a até o elemento de b. Mas o que a gente está querendo fazer agora é a volta, que é a nossa função inversa. Então, quando a gente pegar agora o elemento de b, que está na imagem, ele leva ele de volta para aquele domínio de a. Só que como a gente está aplicando essa função inversa, e ela parte de b, então a gente tem agora que o b vai ser o nosso domínio, porque a gente está partindo dele. Então, ele é o domínio da função. E aonde a gente chega é no a. Por isso que agora ele vai ser a nossa imagem. Nada mais é do que fazer essa volta. Então, a gente não pode ter um ponto aqui que não tenha ninguém em A. Ou seja, ela tem que ser sobrejetora. Assim como a gente não pode ter um ponto em A que leve, de repente, para um outro ponto em B. Porque a gente não vai conseguir fazer voltar para o mesmo, porque esse outro ponto aqui também já carrega para o mesmo. De novo, a necessidade de ser bijetora. Tá certo, gente? Por que essa função inversa ela vai ser importante? Porque em muitos casos a gente pode ter interesse de fazer essas voltas aqui. É um pouco complicado falar para vocês no início do curso onde a gente pode estar aplicando isso aqui na economia, tá bom? Mas lá na frente vocês vão ver que dá para a gente estar utilizando. Vamos verificar um exemplo. Encontre a função inversa dessa função f de x. X dividido por x mais 1. E aqui a gente tem apenas o gráfico dessa função para representar para vocês. Qual estratégia a gente vai adotar? Bem semelhante quando a gente estava querendo encontrar a imagem de uma função. Então, onde é f de x eu vou substituir por y. E o próximo passo, que está bem aqui, ó, só fiz essa substituição. O próximo passo é fazer o seguinte, ó. Aonde tiver y, a gente troca por x. E aonde tiver x, a gente troca por y. E depois, a gente vai tentar isolar esse nosso x aqui. Então, vamos lá. Aonde é y, a gente substitui por x. E aonde é x, a gente substitui por y. E agora, a gente vai pegar e isolar esse nosso y aqui, que ele vai ser a nossa função inversa. A gente pode ter aqui esse y mais 1, a gente joga para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter o x que multiplica y mais 1 igual a y. Vamos fazer o seguinte? Pega esse x e multiplica por y, e esse x multiplicado por 1. Então, vai ficar x vezes y, posso escrever como y vezes x. E x vezes 1 vai ficar mais x, igual a y. O que a gente faz agora para deixar esse y em evidência? O que a gente pode estar fazendo? Pega esse yx e joga para o outro lado. Por quê? Aqui tem termo y, aqui também. Eu quero deixar só um único y. Joga para o outro lado, eu vou ter y menos yx. Eu posso deixar essa bagacinha aqui em evidência, porque eu tenho y tanto no nosso primeiro termo quanto no segundo. Deixa ele em evidência, dessa forma. Vejam que se eu multiplicasse y vezes x, eu teria esse nosso termo. E se eu multiplicasse y menos 1, eu teria esse nosso outro termo. Opa! Ah, não, peraí aqui, gente. Ah, deixa, aqui está errado. Ó. Aqui vai ser quem? 1 menos x. Ah, que é 1 menos x. Tá bom? Por quê? Porque quando a gente deixar ele em evidência, jogando para o outro lado, para ficar em evidência, tem que ficar y igual a 1 menos x. Y vezes 1 vai dar y. Y vezes o menos x vai dar menos yx. Tá bom? Então, ignore isso daqui que está errado. Escrevi certinho. Ou seja, o f menos 1 de x vai ser igual a x dividido por 1 menos x. Essa é a nossa função inversa. Como a gente pode estar verificando essa função inversa de forma gráfica? Como a gente pode representar ela? Então, vamos partir do ponto que a gente tem uma f de x conhecida e a gente vai esboçar esse gráfico da função inversa. Como a gente pode estar fazendo? Aqui a gente tem essa função f de x. E para estar construindo a nossa função inversa aqui, a gente vai estar trabalhando como se fosse um espelho, tá, gente? Então, vou precisar só que vocês prestem atenção aqui em termos de reflexão de um espelho.
tá bom? Vamos supor que a gente coloca um espelho bem aqui, ó, cortando esse eixo exatamente no meio. Vejo que essa linha é como se fosse um espelho. E tudo que tivesse como imagem vai ser refletida nesse nosso espelho aqui. Vamos ver o próximo slide. Tá aqui, ó. Então a gente tem esse espelho, que essa reta aqui é y igual a x. A gente só precisa se esforçar um pouco, porque é como se a gente estivesse colocando um espelho aqui para verificar essa reflexão, tá bom? Por exemplo, essa parte aqui, ela pode ser refletida para esse outro lado, ficando dessa forma. Vejo que eu só fiz uma reflexão dela, é uma imagem dela. Essa outra parte que aparece aqui para a direita, para a esquerda, eu posso fazer ela da mesma forma. Opa! Eu posso fazer ela seguindo o mesmo raciocínio aqui, ó. Verifiquem que eu apenas refleti essa função que acontecia desse lado, eu refleti como se fosse uma imagem de um espelho para o outro. E agora vocês podem estar apagando essa nossa função f de x aqui e esse nosso espelho. Então vejam que nosso slide, claro, vou colocar porque eu posso ter feito feinho, né? Tá aqui aquela nosso espelhozinho, ó, que a gente fez. E essa aqui era a nossa f de x original. Então a gente só fez espelhar a nossa f de x e agora elimina tudo e sobra apenas o gráfico da nossa função inversa. Então é assim que a gente sempre vai estar construindo esse nosso gráfico. Como a gente pode estar fazendo essa relação lá naquelas nossas funções exponenciais logarítmicas, que eu tinha falado para vocês que uma era inversa da outra. Vamos verificar esse relacionamento entre eles voltando para aquela nossa figura. Então a gente tem aqui aquele nosso espelho, ó, que é o y igual a x. Se a gente tiver uma função exponencial aqui, ó, em preto, quando a gente for refletir ela na frente do espelho, ela vai ser igual à nossa função logarítmica. Claro, isso aqui para quando eu tiver a maior do que 1. Se eu tiver o a entre 0 e 1, fica um pouquinho mais difícil de ver esse espelho. Mas vamos estar verificando aqui, ó. Eu posso ter essa função, vou fazer o meu espelho bem aqui. Primeiro, vamos fazer a função logarítmica, essa aqui em vermelho. Ó. Então, ela vai estar dessa forma. Como é que eu posso estar refletindo ela nesse espelho? Bem, essa parte aqui que vocês estão vendo, que está acima do espelho, eu vou refletir ela para cá. E essa outra parte que aparece aqui, eu vou refletir ela para cá, para cima. Então, a gente tem que essa primeira aqui é a nossa... mas ficou feinho, hein? Essa aqui, ó, ficou a função exponencial. E a gente tem essa outra função aqui embaixo, que vai ser a nossa função logarítmica. Então, notem que, na verdade, essa parte aqui vermelha, ela reflete para essa parte preta aqui. E essa parte vermelha aqui, ela reflete para essa outra parte preta. Por isso que uma é função inversa da outra, e a gente joga aqui nesse nosso espelho, e a gente consegue estar verificando essas reflexões. Então, a gente pode estar vendo aí nas próximas aulas já, porque a gente vai precisar um pouco mais dessas funções, e a gente vai estar trabalhando aí com o limite de uma função, que vai dar a base para a gente entender derivadas.